Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. Salve, ouvintes da Rádio UERJ, está começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui do ladinho da Faculdade de Comunicação, no 10º andar, nos suntuosos estúdios do CTE. O programa que é parceria com o site Célula Pop. Eu sou Ricardo Benevides, ao meu lado está o sensacional Carlos Eduardo Lima. É isso, meu amigo, estamos aqui com uma banda sensacional, que é um trio, na verdade. É um trio que hoje tem só 2 integrantes. Hoje estamos aqui com Juliana Linhares. Olá, olá, olá. E Rafael Lorga. Olá, olá. Da banda Pietá. A Pietá que também tem o Frederico Demarca na sua formação, é isso? Isso. Beleza, um abração pro Frederico, obrigado por vocês estarem aqui. A gente é que agradece. Prazer. Muito prazer. Programa Pelas Bandas da UERJ, você sabe, tem a pretensão de apresentar a você, ouvinte da Rádio UERJ, o que há de melhor na música independente do Brasil, cantores, cantoras de todos os gêneros possíveis. Se você tem um trabalho, você pode mandar para cá, para nossa produção, pelasbandasdaUERJ@gmail.com, pelasbandasdaUERJ@gmail.com. Vamos começar o programa. Pietá começou em 2012 e de lá para cá tanta coisa aconteceu, 2 discos. Contem um pouco pra gente como é que foi o começo da banda, o encontro de vocês, como é que aconteceu? A gente se encontrou em 2011 na Unirio. Nós 3 entramos pro curso de artes cênicas, em interpretação primeiro, né? Eu já cantava, sou de Natal, tinha chegado no Rio em 2010. Cantava em Natal, mas assim, muito amadoramente mesmo, assim, não era cantora, mas sempre trabalhei com teatro e estudava arquitetura. Quando cheguei no Rio, vim para estudar teatro mesmo, entrei na Unirio, conheci os meninos. O Rafa já era também músico. Quando a gente se encontrou, eu tava tocando muito com o Cláudio Nucci, que é o meu padrasto e pai e amigo. Ah, que legal, então, rapaz. Muito, Cláudio eu tava Nucci, com ele agora há pouco, ex-Boca O grande Livre. Cláudio Nucci do Boca Livre. Grande, super músico. Então eu sempre viajei com ele, com a minha mãe, Indri Gonçalves. Então eu tava num momento que eu tava começando a exercitar muito essa rotina, né, do músico do palco e tal. Mas eu também estava ainda começando, não tinha muita clareza, assim, de como que eu ia atuar na música. Eu acho que o Pietá, para nós 3, né, tanto para mim quanto para Ju, quanto para o Fred, foi o nosso projeto de impulso, né, nosso projeto de, enfim, que revelou, acho que potenciais, né, gostos, assim, eu acho que foi um encontro bem forte. E como a Ju falou, na Unirio, né, Então a gente sempre teve um carinho pelo ambiente acadêmico muito forte. É muito bom estar aqui na UERJ. Muito bom. É muito bom. A gente, É assim, uma realização danada também. e pra gente, esse espaço é muito especial. E mais que tudo, a nossa vontade de fazer com que o programa seja sempre isso, né? Sim. Um lugar para ouvir som bacana, bonito, como o de vocês, e a gente trata, assim, desse espaço com o coração, né? Que é o coração que a gente encontra nas canções de vocês. Som audacioso. Super. Que bom. Aí vocês já estavam. Aí então vocês já começaram a pensar em compor e gravar, e aí veio o festival. O que aconteceu foi que o Fred também já tinha muitas composições. O Fred já era compositor, já tinha um trabalho, tinha lançado um disco de composições dele com uma cantora já. O Fred, eu acho que de nós 3 era quem tava um pouco mais nessa coisa da música autoral, independente, né? Apesar de que ele mesmo disse que quando a gente se encontrou, ele tava bem adormecido esse lado, eu Mas acho. ele tinha já lançado tinha um muita disco com coisa a Marília composta. Chanuel, Sim, né? Que era uma já cantora. tinha mais composições, né? Mas estava um pouco afastado, meio um pouco desacreditado, né? Justamente, ele já tinha as composições dele. E a gente, na verdade, primeiro fez teatro juntos, né? De fato. A gente fez uma cena, eu e Ju, minha primeira cena da Unirio, a sua também, de conclusão de matéria, né? De curso. E realmente foi engraçado que a gente ficou um tempo trabalhando sem falar muito de música, sabe? Não foi uma coisa que de cara que pintou. Eu encontrei com o Fred, ele também me falou que tinha composições. E aí ele me mandou por e-mail uma música que inclusive entrou no primeiro CD, no primeiro álbum, que é o Perto de Mim. Então, ou seja, era uma música antiga, a gente nem tinha tocado juntos ainda e ele já tinha essa composição. Então, assim, nesse primeiro encontro foi isso. A gente fez teatro juntos e aí a gente começou a ficar amigo. E aí começou o processo de composição junto, coletivamente. Da gente se encontrar lá em casa, né, pra primeiro levantar. A gente tinha muito mais um interesse de olhar para esse encontro, entender o que seria, do que de fazer uma banda. Então a gente poderia ter virado um projeto de Podia não ser uma banda, né? Podia não ser uma banda, podia ser um projeto mais teatral, talvez. E ou podia talvez ser uma banda diferente dessa formação, porque nesses Também. encontros tinha outras pessoas. E agora ficamos nós 3, né? Sim. O primeiro disco do Pietá, ele é formado por composições pré-existentes e algumas composições que foram vindo durante o processo do nosso encontro.
para o nosso encontro, né? A gente começou a fazer também muitas releituras de músicas que a gente gostava. E quando foi chegando perto do disco, o Fred também e o Rafa quiseram trazer coisas que lembravam essas releituras, mas que eram composições próprias e pra gente colocar no disco. E aí, sem muita pretensão, sem saber se era uma banda de rock, pop, nordeste, o que era. Fugindo do rótulo. Fugindo, porque era muita coisa. A gente lançou o Leve o que Quiser, que é isso. De um monte 2015. de coisa. De 2015, que começou em 2011. E começou mesmo em 2012. Em 2013, a gente fez o primeiro show do Leve o que Quiser. E a gente tocou esse repertório até 2015. Que legal. Quando a gente lançou, a gente já tinha esse repertório muito no corpo, assim. E aí, a gente lançou em 2015... E agora estamos lançando o segundo. O Santo Sossego. Santo Sossego. Que a gente vai ouvir agora uma canção deles, Sussuarana, do disco Santo Sossego, aqui, pelas bandas da UERJ. Sussuarana foi quem me fez aprender a valentia. Quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir. Eu sei que é ela quem toma parte de mim. Eu viro fé. É isso então, pelas bandas da UERJ aqui, ouvimos Sussuarana, do grupo Pietá, que está aqui com a gente no estúdio. E agora a gente vai falar do Santo Sossego, que é o disco que eles estão lançando. E que eu vou dar um depoimento pessoal, ouvi e fiquei assim, boquiaberto com o que estava saindo dos fones de ouvido. Não tem rótulo, né? A gente tem uma preocupação, eu acho que isso é a maior preocupação. Duas coisas, assim, pontuando aqui. Uma é de a gente fazer uma coisa que seja realmente um trabalho nosso, né? Que a gente tem interesse em falar sobre isso, que a gente possa tocar isso agora e isso faça sentido, que isso esteja aproximando, né, nós três, o grupo, as pessoas que estão associadas, que sejam coisas que façam sentido. Não sejam coisas assim, a necessidade de lançar um trabalho agora a gente vai fazer. Sim. Então, uma coisa é isso. Então, que naturalmente vai levando a gente para o lugar onde a gente está investigando o som, enfim, de acordo com o que a gente está ouvindo e conversando e tal. A outra coisa é realmente uma vontade de defender, assim, e espalhar canções, sabe? Essa ideia da canção. Claro que muita gente faz isso, obviamente, não é uma coisa nossa. Mas assim, da gente não se desapegar desse momento da criação, de valorizar esse momento, a autonomia das músicas. A gente tem um trabalho que a gente reúne vários compositores e compositoras além da gente. Sim. Então acho que isso amplia o discurso e a nossa ideia é essa, realmente não se resume a nós três. Já no disco anterior, vocês têm participação do Cláudio Nucci, do Chico César, do Malta, Carlos Malta. Do Beto Lemos, e entre muitas tantas outras pessoas que fizeram arranjos. E o Pietá sempre foi isso foi estimulante pra gente, na verdade, né? De ser um encontro mesmo, né? A gente ouve que os arranjos têm vários outros instrumentos, né? Vocês foram atrás também de vários parceiros pra gravar essas outras canções. Como o Leve o que Quiser teve esse tempo, né, de descoberta de banda, a gente tocou com muita gente, sem pretensão de nada. Nos amigos da Unirio, porque na Unirio é aquilo, o jardim ali, ele recebe as pessoas de teatro, de música, e aí tinha o Airan, que é um violinista que tocava, ensaiava no jardim. Daqui a pouco o Airan tava tocando no show da gente. E tá no disco. Então, assim, e outros encontros que a gente teve nesse processo. O que aconteceu com o Leve o que Quiser é que ele é cheio de participações. Cada faixa tem um monte de gente diferente, porque foi o que a gente quis, trazer todo mundo. No Santo Sossego, a gente já tinha se entendido enquanto banda e a gente já desejava ser uma banda, né? É diferente. E a gente já sabia onde a gente queria chegar minimamente. Então, a gente pensou que a gente queria escolher para esse momento uma banda fixa, que é o Ivo Senra nos sintetizadores e o Elísio Freitas nas guitarras. E todas as faixas somos nós 5, tirando as participações especiais que tem no disco. A gente queria montar uma banda de 5, fazer aquilo acontecer e também facilitar a nossa circulação com essa banda fechada, né? Então, são arranjos diversos, mas são arranjos no Santo Sossego feitos por esse núcleo fechado. No outro, não. O arranjo é dirigido por pessoas diferentes, tem músicos diferentes. Acho que tem o Boé em uma canção. Tem muita coisa. Tem violino. Barítono, Tem. E o legal do disco é que, assim, uma música é completamente diferente da outra e ao mesmo tempo a gente sabe que são as mesmas pessoas tocando. Tem uma assinatura, né? Exatamente. Tem uma assinatura. E o trabalho para fazer o arranjo, quer dizer, porque várias das canções do Santo Sossego, a gente comentava antes de começar o programa, elas têm uma mudança de andamento, ela tem uma reconfiguração. Como é que é o trabalho para fabricar isso antes, né, de gravar? Eu acho que no Santo Sossego
algumas coisas a gente escolheu, né? A gente não só simplesmente viveu, né? No Leve Que Quiser, que era o primeiro, tinha um pouco isso também. Algumas coisas a gente estava descobrindo. Então, a gente experimentação, né? Experimentação, de escolher caminhos, assim, ainda de uma forma com menos clareza, né? Do que significa lançar um álbum, como que isso acontece. Então, assim, nesse segundo, a gente decidiu criar esse álbum junto com o Elísio e com o Ivo. Então, realmente é um álbum que a gente criou de uma forma muito coletiva, os arranjos. Né? A gente já traz coisas, então, por exemplo, quando a gente junta eu, Fred e Ju, a gente já levanta bases e ideias musicais. Isso foi uma coisa que a gente percebeu que é necessário, inclusive. Até para os nossos parceiros como o Elísio e o Ivo, que eles possam chegar contribuindo com uma coisa que está acontecendo, né? Que a gente não chegue num zero para 5 pessoas pensarem juntas. Então a gente tem uma dinâmica de, por exemplo, muitas composições. O Fred ele já traz com uma sugestão de melodia, de arranjo ou de forma, ou ele me mostra, eu já posso sugerir um ritmo, isso acaba, né, dando uma cara. Agora, realmente a gente trabalhou muito nos arranjos e nas formas. E assim, nas composições, né? Nesse disco, as composições também foram muito mais escolhidas para esta banda. Sim. O primeiro disco se fez ali, né, assim... Tem mais foco. Esse a gente disse assim, tá, o que a gente quer agora nesse momento político, pessoal, enfim, todo, é trazer enquanto banda Pietà. O que banda a gente quer ser agora, né? E a gente escolheu um repertório, uma forma de composição. A gente se encontrou muitas vezes para improvisar, às vezes eu tinha um desejo, assim, dizia, poxa, eu sinto vontade de fazer uma música que seja dançante, mas que tenha tensão, sabe? E aí, sei lá, o Rafa trazia uma coisa, o Fred mostrava um negócio e dizia, cara, eu sinto que eu quero cantar algo por aí. E aí os meninos também iam trazendo as composições nesse lugar. A gente também partilhou os desejos sonoros, assim, de cada um, né? Os desejos, eu nesse lugar mais de intérprete, me coloco muito nesse lugar. E também de uma forma a trazer outras camadas, tipo os textos, tipo inspirações, formas de colocar a voz, de falar, de cantar, de querer que a minha voz passeie durante o disco, assim, aqui eu quero isso, no Virará eu quero brincar com um improviso que eu nunca fiz, e no Jabaculê eu quero fazer um texto de um espetáculo que eu vi. Então, assim, a gente vai unindo as composições aos desejos, às vivências na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. A gente vai trazendo todas essas influências, esses desejos para fazer esse disco. Esse disco é sobre essas urgências dessa cidade, sobre revelar isso, com a poesia que o Pietà colocou no primeiro e coloca sempre nas composições, né? Mas tem esse viés, assim. Estamos aqui com Pietà pelas bandas da UERJ. Agora a gente vai ouvir mais uma canção, Jabaculê, aqui pelas bandas da UERJ. Simbora. Quer jabaculê, quer lamugem, quer xixica, quer jabaculê, quer lamugem, quer xixica, quer jabaculê, quer lamugem, quer xixica, quer jabaculê, quer lamugem, quer xixi, quer xixi, quer xixi, quer xixi. Boca de jacaré pra receber, carneirinho pra trabalhar, e ainda reclama, 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 reclama. Boca de jacaré pra receber, carneirinho pra trabalhar, e ainda reclama, 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 reclama. Mama nas magras tetas, adoentadas na seca. Então é isso, ouvimos Jabaculê, grupo Pietà presente aqui. E vocês estavam falando agora há pouco, Juliana estava falando com essa questão política, do momento político. E isso é uma coisa que eu acho que não dá pra gente fugir. E Jabaculê é justamente uma letra que tem uma letra que fala disso de uma maneira muito, ao mesmo tempo explícita, mas ao mesmo tempo elegante, sem ser panfletário, né? Sem, enfim. Como é que vocês estão vendo isso que está acontecendo? É muito difícil, Eu né? acho que a gente tá vendo com muita dor, mas com muita consciência, assim, sabe? O Pietà, pelo menos, a gente discute muito, a gente participou desse momento desde 2013, ali das manifestações de 2013, principalmente. No primeiro disco, apesar dele ser um disco mais acústico, mais das melodias, um disco no outro lugar, ele termina com uma faixa bônus, que é o Funk Vermelho, que já era sobre as manifestações de 2013, apontando um caminho pro Santo Sossego, né? Dentro desse caminho a gente passa com os Pés no Futuro, que foi um single que a gente lançou para falar dessa esperança, desse desejo de seguir, porque particularmente eu vejo com muita dor, mas eu tô tentando também trazer, porque sofri muito nos últimos tempos, mas trazer algum tipo de alegria para curar, sabe? Algum tipo de esperança para curar, porque eu acho que a gente precisa vencer o sistema nesse lugar. É muito maior que político, né? É uma questão emocional mesmo. E a saúde da gente é que está em jogo, né? A saúde da população, da cidade. Então eu acho que é muito
eu acho que o que eu faço quando eu canto no Pietá é curar a minha saúde para poder ajudar todo mundo. Curar pela sensibilidade. Pela sensibilidade, pelo despertar de consciência, sabe? Por trazer uma informação e uma mensagem ali que seja clara. Sim. Mas que seja poética, que seja bonito também, né? Aí tem o Mar de Sonhos, tem Yaraíra, que fala sobre toda essa questão feminista. Oração pra Luzia, que é uma coisa Oração pra linda. Luzia, a gente compôs junto depois do incêndio do Museu Nacional. Foi uma coisa que a gente ficou muito triste também. Foram muitos acontecimentos, né? Tem uma preocupação também, eu e Carlos, a gente sempre percebe isso no som dos artistas que passam por aqui, de fazer essa coisa das camadas, né, de som, de você ter uma camada de som com um instrumento e alguma coisa por trás, e o efeito dos sintetizadores ajuda muito isso, né? E dá um trabalhão, né, para conceber isso, para fazer do jeito, né? Aí a gente teve uma sorte também desse último ano, antes de lançar o disco, de poder fazer alguns shows experimentando esse repertório, que foi bem bacana, no Rio de Janeiro. E a gente fez alguns shows, o primeiro show foi muito engraçado, porque a gente virou uma banda muito diferente da primeira. A gente disse, nossa, eu acho que ainda é um pouco menos que isso, né? E aí a gente discutiu muito, e aí entraram outras canções, como As Orações e Sussuarana, que não tava nesse show ainda. Então, a gente teve a oportunidade de experimentar os sintetizadores e entender os pads novos do Rafa, e eu usar um pedal no show, que era uma coisa nova, e investigar essa sonoridade até gravar, né? E trazer os ruídos e as camadas e os elementos foi também uma resposta inevitável, assim, pra gente. A gente foi jogado, a gente se juntou numa casa e aí, de repente, alguns anos depois, a gente estava sendo jogado em palcos grandes, assim. Sim. Numa situação do país completamente caótica e muito polêmica, então, que você tem que estar todo o tempo lidando com questões muito profundas, muito complexas e sabendo também a responsabilidade seguir, né? de fazer isso também. A responsabilidade de fazer isso e conseguir seguir nessas duas coisas, né? Fazer direito, quer dizer, falar alguma coisa que faça algum sentido, porque não dá, impossível lançar um trabalho agora sem levar em conta. Desconectado dessa coisa. E sonoramente a gente viveu algumas experiências que era o Rafa no carrom, o Fred no violão e eu na voz, pra um monte de gente, a gente quase morrendo, o Rafa com os braços roxos, o Fred com a mão toda arranhada e eu rouca no final. Eu dizia assim, gente, a gente precisa amplificar o som. Né? Então, assim, também foi um desejo de dizer assim, a gente tá ocupando esse espaço, a gente precisa utilizar essa tecnologia sonora a nosso favor. Claro. Então a gente quis amplificar o som para ocupar esses espaços mesmos, que são nossos, que a gente tem que ocupar, né? Com certeza. Então a gente trouxe esses instrumentos, essa modificação sonora para o som poder se ampliar. Bacana. Maravilha. Estamos aqui pelas bandas da UERJ, vamos ouvir agora Virará com a banda Pietá, pelas bandas da UERJ. Virará. Respiro, eu sei, é preciso cantar pra fugir dessa hipocrisia que não reinará jamais. No encanto que se principia, já não é preciso temer os latidos de lá, recalcados pela covardia que não reinará jamais. No encanto que se principia. Voltando então aqui pelas bandas da UERJ, ouvimos Virará do Pietá, que tá aqui, Virará do Pietá. Que guitarras sensacionais vocês gravaram nessa canção, gente. Muito, muito bacana. Resultado de uma ralação, mas é bacana quando dá a virada do andamento, ela ganha uma força. Falar de uma pessoa muito importante nesse processo, que foi o Júnior Tolstói, nosso produtor musical. Grande guitarrista, grande músico, gênio que entrou com a gente nesse rock and roll novo aí do Pietá e que fez as guitarras fez guitarras também no Yaraíra. Tem umas guitarras dele. Ganhamos um amigo também, além de um super produtor musical. Super produtor. Queridos, o povo da Rádio UERJ que está aqui ouvindo pode encontrar o som de vocês aonde? Em todas as plataformas. A gente tá em todas as plataformas de música e mídia, enfim, tudo. Deezer, tudo. Music, YouTube, gente, fácil. Procura a gente lá no Instagram, é @Pietá_. A gente se comunica muito por lá, divulga os shows, tudo que vai ter agora de lançamento para esse Santo Sossego. Pô, maravilha. É só chegar. Facebook também. Facebook também. Leiam a resenha sobre o Pietá no Célula Pop, que ficou sensacional. Ficou mesmo.
Maravilha. A gente queria agradecer demais a presença da Juliana Linhares e do Rafael Lorga. A gente é que agradece. Um abraço pro Frederico Demarca. Isso aí. Banda Pietá hoje aqui no programa Pelas Bandas da UERJ, Carlos Eduardo Lima. É isso, fechando aqui, dizendo sem exagero que o Santo Sossego é um dos grandes discos nacionais desse ano de 2019. Obrigado, gente. Obrigado. Muito, muito obrigado. O programa Pelas Bandas da UERJ com produção hoje do Eduardo Sobral, trabalhos da nossa estagiária Helena Gomes, programa com produção da Eneida Leão, eu sou Ricardo Benevides, junto com Carlos Eduardo Lima, o programa volta já. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.